Bem, 7h29, vou dando boa noite de novo a todos. Sejam todos bem-vindos. Eu vou iniciar com uma leitura de preparação do livro Coragem, Espíritos Diversos, pelo Chico Xavier. A leitura é a de número 48, Hora Difícil. Os amigos espirituais auxiliam aos companheiros encarnados na Terra em toda parte e sempre, sobretudo com alicerces na inspiração e no concurso indireto. Serviço no bem do próximo, todavia, será para todos eles o veículo essencial. Então, através, que eles conseguem entrar em comunicação conosco. Contato fraterno por tomada de ligação. Suportarás determinadas tarefas sacrificiais com paciência e através daqueles que se te beneficiam do esforço, os mensageiros da vida superior te estenderão apoio imprevisto. Darás tua contribuição no trabalho espontâneo, em campanhas diversas, a favor dos necessitados e pelos irmãos que te cercam, oferecer-te-ão esperança e alegria. Visitarás o doente e, utilizando o próprio doente, renovar-te-ão as ideias. Socorrerás os menos felizes e, por intermédio daqueles que se lhes vinculam a provação e a existência, dar-te-ão bondade e simpatia. Ajudarás a criança desprotegida, imobilizando quantos se lhe interessam pelo destino, descerrar-te-ão vantagens inesperadas. Desculparás ofensas recebidas e, servindo-se dos próprios beneficiários de tua generosidade e tolerância, surpreender-te-ão com facilidades e bênçãos a te enriquecerem as horas. Permaneça o tarefeiro na tarefa que lhe cabe, e os emissários do Senhor encontrarão sempre meios de lhe prestarem assistência e cooperação. Entretanto, eles também, os doadores da luz, sofrem por vezes a intromissão da hora difícil. Quando o obreiro se deixa invadir pelo desânimo, eis que os processos de intercâmbio entram em perturbação e colapso. De vez que, entorpecida a vontade, o trabalhador descamba para a inércia, e a inércia, onde esteja, cerra os canais do auxílio, instalando o deserto espiritual. Essa é uma mensagem do Espírito de Emmanuel, que assim seja. Então fica essa reflexão para a gente, principalmente por essa hora difícil que nós temos passado, que, como ele colocou aqui, quando a gente se dedica, assim como Jesus, diz que não veio para ser servido e sim para servir, quando a gente se dedica em auxiliar o irmão que está mais necessitado do que a gente, os nossos irmãos da luz, eles encontram meios de estarem sempre nos auxiliando, nos dando a coragem, propiciando para que a gente possa estender essa luz e, de quebra, nós somos auxiliados, A situação, às vezes, dos demais, muitas das vezes também nos beneficia através do nosso exercício da caridade. Então, que cada um possa refletir, nessa mensagem, que ela é muito importante nesse momento que a gente está vivendo. E assim, vamos elevando o nosso pensamento, serenando o nosso coração,
nos conectando nessa hora com os nossos mentores, agradecendo por mais esse dia que estamos aqui reunidos para que a gente possa conversar um pouco sobre o Evangelho e assim elevando nosso pensamento, todos os mentores desse lar de amor e luz que nos acolhe, visualizando nossa Mãe Santíssima, que nos envolve com seu manto de amor, Jesus, que ilumina os nossos pensamentos e os nossos corações, e assim vamos pedindo a Deus a permissão, a sustentação, para que a gente possa iniciar o nosso estudo dessa noite, agradecendo sempre pela oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Bem, boa noite para aqueles que eu ainda não tinha cumprimentado, alguns estão chegando ainda, né? Chegando agora. Boa noite a todos. Então, hoje, o tema da nossa palestra é causa das aflições. Então, eu vou fazer uma breve introdução para depois a gente ir discorrendo sobre, de fato, o tema. Então, antes eu vou abordar algumas questões. Então, assim, primeiro vamos pensar na atual situação do nosso planeta. Deixa eu baixar essa luz aqui. Aí. Primeiro vamos pensar na atual situação do nosso planeta, né? Então, nós estamos num planeta de provas e expiações, passando para um mundo de regeneração. Isso é o que a doutrina nos traz, né? Então, é um momento de mudança, e como toda mudança, ela traz aí, né, inúmeras situações é igual um apartamento ou uma casa, quando a gente vai realizar uma mudança, né, a gente acaba revirando muita coisa, aparece muita coisa que a gente, né, não serve mais, lixo, aparecem insetos, e assim a casa fica toda bagunçada, até você conseguir restabelecer a ordem na nova residência. Isso demora um tempo, exige esforço, né, perseverança, e não que a gente vá mudar de planeta, né, isso aí são outras situações, acontece também, né, para alguns espíritos, mas assim, falando de Terra, nós estamos fazendo essa transição. Então, o planeta, ele evolui, né? Assim como nós, o planeta também vai evoluindo. A energia vai mudando. Então, o que quer dizer essa transição de mundo, de provas e expiações para um mundo de regeneração? É um momento onde a gente está deixando para trás esse velho mundo e entrando no mundo novo, que tem muita relação com as nossas questões morais. Então, no mundo de provas e expiação, a gente sabe que o mal, ele é mais acentuado, né? Porque todos nós que estamos aqui, somos ainda espíritos muito imperfeitos, carregamos ainda muitas dificuldades. Como dizem, né? A Terra é considerada um hospital, é um hospital de almas, né? Nós estamos aí nas primeiras, é a segunda fase, né, dos planetas, na evolução dos planetas, nos primitivos, de provas e expiações. E então, assim, é um, um panorama de fato complicado, principalmente por conta, né? Muitos espíritos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, eu não vou me lembrar certinho, mas eu lembro assim, de forma mais sucinta, né? Falando que assim, que foi dada a oportunidade, a última oportunidade para espíritos, né, que ainda estão, né, que Deus queira que estavam, né, muito enviesados ainda no mal, né, no ódio, no egoísmo. Foi dada a última oportunidade de reencarnar na Terra para que pudesse se modificar. Então, assim, a gente vê de fato um panorama difícil em relação a tanta diversidade, né? A gente consegue ver, sim, pessoas boas, muitas, né? Tem muita gente fazendo coisa boa,
mas o mal ainda é muito mais ressaltado, né? O mal ainda aparece muito mais, dá muito mais notícia. E então, assim, a gente tá vivendo aí o final dos tempos, como eu falei, né? Então, assim, aqueles que ainda tiveram oportunidade estão aqui. Então, de certa forma, isso acabou gerando ainda mais essa ebulição, né? Então, igual eu falei também, né? De certa forma, o planeta ainda é considerado um hospital de almas. Então, isso também. E não vai ser uma coisa de uma hora para outra, tá, gente? Isso aí não. Ah, nossa, agora tá muito complicado e já já vai virar mundo de regeneração. A gente acredita ainda que ainda. Acredito não, né? O que a doutrina nos fala, né? A gente não tem data precisa, mas ainda vai, ainda mais alguns bons anos para começar a dar uma acalmada, né? E no mundo de regeneração ainda existirá o mal, mas ele já não será tão acentuado como tá os dias de hoje. Então, primeira parte é isso aí: condição do planeta e condição dos espíritos nesse planeta. Causa das aflições. Então, a gente tem aí essa questão, né, dos espíritos que estão encarnados aqui, todos nós, né, somos ainda, né, necessitados, ainda estamos aprendendo, a gente ainda tem em vários graus, em várias nuances, mas a gente ainda carrega egoísmo, orgulho, todo tipo de sentimento que não é muito bom, né? E a gente está aprendendo, só que está acelerando. Então é preciso empenho, né? E isso aqui eu já falei. Então aí a gente vai analisando. Então as causas das aflições somos os nossos defeitos, as nossas inferioridades mesmo, as situações que a gente carrega ainda, né? Igual fala, né, lá no Evangelho que todo mal que existe na Terra, ele se origina do orgulho e do egoísmo. É só a gente começar a analisar, estudar cada situação, você pode ver, ou vem do orgulho, né, aquela coisa de eu sou melhor, e o orgulho ele também tem várias nuances, ou ele vem do egoísmo, né? Tipo, eu penso primeiro em mim e não que isso não deva ser feito. A gente sim deve pensar em nós, mas a gente também deve pensar no nosso irmão, assim como disse Jesus, ama teu próximo como a ti mesmo, né? Então, a gente tem lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos. Quase que eu desligo. É, nós temos duas situações de causas de aflições: de vidas passadas, né? E da vida presente. Então vamos falar primeiro da vida passada. Aí a gente se faz uma pergunta, né? Para cada um de nós faça essa pergunta para si. Será que o que a gente está passando agora, nesse momento, né? Nessa vida, esse contexto todo dessa vida, será que é um acaso? É uma situação que muitas das vezes, se nós nos apercebermos, a gente se pega naquela hora de mais dificuldade, a gente se pega falando assim: meu Deus, será que eu mereço isso? Será que eu mereço estar passando por essa situação? Naquela hora de desespero, a maioria das vezes a gente se fala isso, né? A gente coloca essa situação, essa frase. Então, assim, eu digo que não, não é acaso. Como diz, né, que não cai uma só folha que Deus não tenha conhecimento. E outra coisa, a justiça divina, ela é perfeita. Não existe acaso, né? Nós, como eu falei, a justiça são as leis divinas, né? Fazemos, nós vamos plantando as nossas sementes, as nossas ações, e cedo ou tarde a colheita vem. Então, muitas vezes a gente vê situações dentro de uma vida onde a pessoa faz coisa ruim do começo ao fim da existência e não acontece nada com ela. Mas nós não estamos lembrando ou
podendo visualizar o antes e vamos talvez ver depois, a gente não vai lembrar, porque quando a gente desencarnar e que a gente encarnar de novo, a gente vai ter o véu do esquecimento novamente. Então, assim, muitas vezes é igual aquele ditado, eu gosto muito de ditado popular, né? A justiça de Deus tarda, mas não falha. Então, quando a gente fala de causas de aflições nessa vida, de vidas passadas, não é acaso, nós erramos já muito, senão a gente não estaria aqui, né? Se estamos hoje aqui, nesse planeta de provas e expiações, e eu não errei nada, eu já tô 10, eu nem estaria aqui. Eu já estaria no mundo regenerado em outro orbe, né? Tem, tem morada para escolher aí. Mas nós temos ainda os nossos débitos do passado, os nossos resgates, né? As nossas expiações, nossas provações. Então, assim, muitos erros no passado, isso nenhum de nós deve ter dúvida disso, em maior e menor grau. A gente tem que ter a certeza, tem que pensar também que não foi uma, duas, três, quatro existências, são inúmeras existências. E às vezes esse resgate, ele não é de uma encarnação para outra. Então, assim, isso para a gente pouco importa, porque existe o véu do esquecimento para isso. A gente não deve de ficar lembrando as situações, os erros que a gente cometeu no passado. O que que importa? Eu reencarno, eu trago uma intuição dos caminhos que eu devo seguir. A justiça, como fala, as leis divinas, elas estão inscritas na nossa consciência. Tanto que, se a gente, nos momentos cruciais de decisões que a gente precisa tomar, fizermos acalmar, a gente acalma a mente, procurar pensar bem, a gente vai saber o que é certo e o que é errado fazer. E o aprendizado tá aí, né? As religiões, elas nos trazem o evangelho do Cristo, que é para nortear a nossa existência, né? Para nos encaminhar para Deus. Esse é o sentido da religião, né? O objetivo é nos encaminhar para Deus, conhecendo as suas leis e seguindo. Então, assim, basicamente, causa das aflições de vidas passadas são os erros que cometemos no passado. E aí, gente, a gente fala de todo tipo de erro, tá? Desde mando de assassinatos, escravidão, né? A gente passou, a gente já escravizou. Então, assim, afirmar não dá, mas dá pra gente ter ideias das situações. E é aquela situação que eu também já falei na outra palestra, né? A nossa família, que tá ali, o nosso seio familiar, são aqueles que precisam estar conosco. Então, se hoje está se tendo alguma dificuldade, não está encontrando isso, o motivo desse sofrimento aqui na vida presente, muito provavelmente ele é uma situação do passado. E aí, quando a gente fala de aflição, dentro da doutrina, tem algumas pessoas que acabam fazendo uma interpretação, assim, um pouco equivocada, de que, assim, o espírita gosta de sofrer, fala que é uma bem-aventurança sofrer. Sim, mas isso não quer dizer que eu devo de ficar quieta, sofrendo, sofrendo, sofrendo e nada fazer para me melhorar. Eu faço prece, mas eu não tenho ação. É preciso, diante do sofrimento, na realidade, os problemas, os sofrimentos vêm até nós para nos impulsionar para evoluir. Então, se eu tenho um problema de relacionamento, o que eu vou fazer? Eu vou exercitar a minha paciência, a minha tolerância, o meu amor ao próximo e assim por diante. Então, assim, não é que eu vou sofrer e ponto, vou aceitar ali quietinha e eu sou um coitado. Não. Não vou enfrentar com violência, mas com argumentação, com amor, com carinho, com respeito. E isso é possível fazer. A gente tem, eu escuto
uma frase, né, que fala assim, né? É preciso falar, mas é preciso saber falar. Então, claro que existem situações onde o diálogo se torna um pouco complicado. Aí só resta a prece, né? A prece e a tolerância. Então, seguindo. Então, causas das vidas passadas, muitas vezes a gente traz, sim, situações, né? Assim, de forma resumida. E as dificuldades que a gente vive nessa vida, se a gente não encontra nela as situações, as respostas, provavelmente está no passado. E aí é ter resignação, seguir, amando, né? E não continuar, às vezes, o ódio, a intolerância, né? Dar prosseguimento para isso. Porque às vezes a situação é tão pesada, é tão difícil, né? Vamos supor, vamos falar aí dois seres, duas pessoas que têm uma situação de relacionamento muito complicada e um tenta, o outro não quer saber. Então, assim, é ir levando, procurando emitir aquele sentimento de amor, mesmo não conseguindo conversar, de prece e tudo mais, que vai se dissolvendo aos poucos, né? É cada um fazendo a sua parte, cada um plantando a sua semente de amor. E aí, falando de... Aqui tem outra situação também, ó. Então quer dizer assim, a gente também pode se questionar. Será que então vem pessoas fadadas a fazer o mal? Que nem, por exemplo, a gente tá vendo aí a sociedade toda nessa situação, né? Tudo. Ou então, ai, tal pessoa tá passando por determinada expiação e tem aquele outro que é o que infringe ele a isso, né? Será que essa pessoa veio com essa determinação de fazer o mal para aquele? Não sei se vocês conseguiram entender, entendeu? Alguém que veio. Vamos supor, eu preciso de passar por uma aprovação, por uma expiação, preciso sofrer alguma coisa, que vai ser um resgate meu, e alguém já vem determinado a fazer esse sofrimento para mim. Então, assim, será que existiria já a pessoa que tá. Aí eu digo que não. Ninguém vem com planejamento para fazer o mal. Porém, o planeta. Aí eu vou citar aqui, ó, só uma passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, itens do 13 ao 17, onde fala dessa situação, que é o do escândalo, né? E eu só grifei dois, o 13 e o 14, que eu acho que vai direto ao ponto, onde ele fala, né, aquela passagem de Jesus que fala: é preciso que haja escândalo no mundo. Porque somos imperfeitos. Imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal. E aí, quer ver, ó, aqui ele fala assim, ó: deve-se entender o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. Aí o que acontece? Como Deus sabe que aqui ainda existem espíritos que praticam o mal, então esse tem o livre-arbítrio. Ele vai praticar o mal, tem todo uma atuação, vamos colocar assim, nos bastidores da espiritualidade, para fazer com que aquela situação chegue ao encontro daquela que precisa passar pela necessidade. Não que aquele venha com determinação para fazer o mal. Não, ele teve o livre-arbítrio dele, então tudo vai se encaixando, tá? E aí a gente passa então para a causa da vida presente. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá tudo ok? Tá, né? É que eu tinha tirado os comentários, pra mim também não ficar distraindo muito. Então tá, tudo certo. Continuando. Causa da vida presente. Vamos pegar aí as aflições da vida presente. Aí a gente volta lá na infância. Aí é um assunto que eu adoro. Eu gosto muito de falar disso, porque assim, se a gente analisar a nossa sociedade, se a gente analisar as famílias, né, a maioria dos problemas já começa na infância. Ah, mas por quê? Cada espírito é uma individualidade que, quando reencarna, traz uma bagagem uma bagagem boa ou má.
certo? Então, o Joãozinho, a Mariazinha vem, encarna aqui na Terra, né? E ele já traz aí todo a sua personalidade, todos os seus vícios ou as suas propensões ao bem. E o período da infância que a gente sempre fala, do ventre até aproximadamente os 7, 8 anos, o espírito ele tá flexível a, né, a essa conduta, como eu vou dizer, essa melhoria de conduta que vem da influência dos pais. Então, falo, né? Os pais são muito responsáveis nessa educação durante a infância. Então, às vezes a gente pode pensar assim, ó. Recebemos um espírito, tá lá, aquele bebezinho lindo, maravilhoso. Nós não sabemos quem está ali. Nós já temos que ter a consciência de que é preciso pulso firme. Por quê? Não sabendo que eu tô recebendo, eu não sei se aquele espírito é um espírito que é mais propenso ao bem ou ainda traz as suas dificuldades, né? Então a gente vai trabalhando, a criança vai crescendo e você vai tem que ter muita atenção todos os dias, prestando atenção nas seguintes situações. Aquelas em que ela tem, lógico, a criança tem as fases dela, onde ela tem ali a coisa do egoísmo, né, tudo, só que nada disso pode ser de forma exagerada, e ela precisa, não é porque é uma coisa natural da fase da criança, da infância, que não deva ser trabalhado. Então ali o pai e a mãe já começam a moldar, porque muitas das vezes também já é um pouco do espírito que tá ali, vem aquela coisa muito forte, então às vezes entra, e assim a gente vai acompanhando, a infância até a adolescência, que tem a fase do egoísmo, ou às vezes é orgulhoso, às vezes é excesso de vaidade, são inúmeras situações que, se não forem moldadas, né, trabalhadas, mais para frente elas vão virar, elas vão crescendo, vão tomando forma mais forte, e isso pode virar, para o futuro pode virar um problema. Então, por isso que fala, esse seria um dos motivos das aflições dessa vida presente. Lá a gente vê isso falar aqui no capítulo 5, a gente vai lá na parte do evangelho que é dos pais, lá eu esqueci agora, honra teu pai e a tua mãe, esqueci o número do capítulo. Você vai ver lá, também fala disso. Então, que aqueles pais, quando chega mais velho, né, o filho às vezes é ingrato, ou faz situações. Ai, mas é culpa do pai. Se, igual fala lá, é bem claro, se o pai fez tudo que estava ao seu alcance para que aquele filho fosse colocado no caminho para Deus, e ainda assim, esse espírito que é uma individualidade, que traz já uma bagagem, a gente nunca pode esquecer disso, se ainda assim ele se enveredar pelo mal, esses pais podem ficar tranquilos, porque eles fizeram tudo que estava ao alcance deles, né? Então, sempre ter essa consciência de que desde de pequenininho a gente tem que ir podando as más tendências, trabalhando sempre com amor, com carinho, mostrando, né, as situações, mostrando que não se deve ter egoísmo, que se deve ser tolerante na sociedade, não importa quem, que não se deve ser maledicente, que não deve ser melindroso. Nossa, falou isso de mim, aí já fica com raiva, fica de mal. Vai ensinando isso para criança. Então é importante. Criança, adolescência, e aí eu chego no adulto, né? Nós somos espíritos que estamos em processo de reeducação, continuamos em processo de evangelização, porque o que é esse processo de evangelização, né? É conhecer a fundo e seguir o Evangelho do Cristo, que nada mais, nada menos, que é o exercício do amor, né, para com todos. Quando, igual tem uma passagem do Evangelho que fala, se a gente seguisse esse mandamento, a Terra já teria outro panorama. Porque quando eu amo o meu próximo como eu amo a mim, eu não vou infringir nenhum tipo de lei, eu não vou
falar mal às vezes do outro. Eu não vou julgar, porque, igual fala lá no Pai Nosso, né? Perdoa as minhas ofensas assim como eu devo perdoar, né, os outros. Então, assim, e é difícil, isso no nosso dia a dia é difícil. Então, assim, tudo isso são situações que geram aflições nessa vida. Às vezes a gente acontece uma situação, a gente já tem um pré-julgamento, nem entendeu direito o que está acontecendo, quando vai ver às vezes nada daquilo, só que aí aquela história já se repercutiu e acontece um monte de situação. Então, assim, existem sim essas aflições que são causadas também originadas no orgulho e no egoísmo, né? Quando a gente não entende o outro, quando a gente não vê o ponto de vista do outro, empatia. Gente, olha só, isso tem sido tão falado nos últimos tempos, nesse último ano, tem sido tão falado empatia, respeito à opinião do outro, respeito à liberdade. São tantas situações que a gente tem vivido, tá dolorido, né? Tá muito complicado, mas nós não devemos perder a esperança. Jamais. Tem uma frase que eu até anotei aqui, que foi até de uma leitura que a Maria colocou hoje nos grupos, né, nossos de WhatsApp, do Leal, e eu fiquei com aquilo na cabeça, né, que é uma passagem que está em Mateus, no Evangelho de Mateus, onde Jesus fala assim: Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Que tempos são? Ai, o mundo vai acabar? Não, vai acabar o velho mundo, né? Lembra? Prova e expiação para regeneração? Então, vamos continuar. Mas Jesus também vai continuar depois junto com a gente, sempre, né? Ele sempre esteve, desde o princípio da criação do planeta, nos recebeu aqui e assim vem conduzindo, vem aí amorosamente, é igual a gente costuma dizer, né? É uma grande nau, né? Um grande barco que está aí navegando. A gente está navegando agora no mar revolto, né? Parece que o planeta tá numa turbulência, né? Parece não, tá? Imagina aquele mar, aquela loucura, né? Mas Jesus tá lá na frente, no leme, conduzindo, né? Então, isso é o que nos dá conforto. A fé, vocês lembram da leitura do Coragem? A gente não pode desanimar, porque quando a gente deixa o desânimo morar na gente, é como se a gente perdesse essa conexão com o mais alto, né? A gente precisa de manter um padrão vibratório mais elevado. E aí a gente vai colocando assim uma situação atrás da outra. Poxa, desanimar por quê? Se eu tenho fé, eu acredito na justiça divina, se eu acredito que nada é por acaso, se eu acredito que tudo que eu tô passando por algum motivo é necessário, então vamos enfrentar com coragem, né, com fé e ainda mais pelo motivo da gente ter a certeza de que a vida continua. Não importa se vai ser nesse corpo aqui. Não importa. É importante a gente ter essa certeza de que jamais o espírito vai morrer. Deus nos criou para nunca mais acabar com a nossa vida. Então, não importa se eu tô aqui nesse corpo, claro que nessa hora tem tido aí muitos desencarnes. Tá dolorido, igual eu falei agora há pouco? Claro que tá, não tá fácil para ninguém. Mas o que alimenta a nossa fé, né, a nossa essa para não cair em desânimo é ter essa certeza. Se agarra nesse consolador, né, que é a doutrina espírita, vamos nos agarrar no que o Cristo sempre nos disse. A vida continua, né? Então, se você perdeu, né, se cada um de vocês que tá aí já perdeu algum ente querido ou algum amigo, seja quem for, vamos alimentar essa certeza no nosso coração de que esse irmão está em algum lugar, já está sendo muito bem amparado, a espiritualidade está toda preparada para receber esses irmãos do lado de lá e é uma questão de tempo.
que aqui pra gente, que parece ser muito moroso, mas quando a gente, né, do lado de lá, o tempo, a contagem, ela é diferente. Então, que a gente tenha confiança, tenha perseverança, tenha alegria no coração. Como que deve ser essa alegria? É alimentar essa certeza dentro do peito de que Jesus está andando ao nosso lado. Só que a gente precisa andar com Jesus. Não adianta a gente querer viver a vida, né, assim, de uma forma meia perdida, mas a gente não voltar o nosso olhar todo dia para o Cristo, agradecer pela vida, agradecer por estar respirando no dia de hoje, agradecer por essa existência, agradecer ainda assim, apesar da dificuldade, agradecer por a gente estar passando por essas dificuldades, porque elas estão nos modificando. Cada um aí, eu tenho certeza que do ano passado para cá já teve muitas mudanças interiores. Talvez ainda algumas cicatrizes abertas, doídas, né? Mas o tempo vai passando, isso vai cicatrizando e é ter fé. Então, eu só queria fechar lá no Livro dos Espíritos com a questão 625 e a gente já encerra, que fala assim, né? E a gente se pergunta, né? Nossa, mas e esse caos que a gente está vivendo? O que eu posso fazer para tentar me colocar no caminho certo, né? O que eu posso estar norteando na minha vida? Aí vamos lá na questão 625 que diz assim: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Todo mundo sabe, né? Jesus. Então, com Jesus a gente aprendeu a amar a todos os irmãos. A gente aprendeu que a gente não deve julgar, né? Tem diversas passagens, uma delas a gente lembra da mulher adúltera, para quem conhece. A gente deve respeitar as leis da terra, né? Sem exceção, que tem a passagem lá quando Jesus fala para os fariseus, né? Dai a César o que é de César. A gente deve perdoar os nossos semelhantes, não importa o que eles fazem conosco, o perdão está aqui dentro. A gente não vai esquecer, mas deve haver o perdão. E a máxima disso, do Cristo, foi na sua crucificação, né? Que ele olha para o céu e fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então vamos olhar para esse momento do nosso planeta, vamos olhar para tudo que está acontecendo na sociedade, vamos procurar alimentar a nossa fé e olhar para esse panorama e falar: Pai, perdoa, nós não sabemos o que estamos fazendo, mas vamos aprender com Jesus, que é o nosso modelo e guia. Que Jesus fique no coração de cada um. Eu agradeço pela oportunidade, agradeço por estar podendo passar um pouquinho do que eu tenho aprendido, né? É uma gratidão muito grande a Deus, a Jesus, a casa, a espiritualidade toda. Muito obrigado pela presença de vocês. Um beijo. Tchau, gente. Boa noite.